E bora testar esse efeito que tá super em alta e eu tava ansiosa pra testar. E o livrinho que eu vou usar hoje é esse de dorama do Bob Cute, nessa página. E o dorama que foi representado nessa ilustração se chama O Som da Magia, e eu achei que esse efeito ia super combinar com essa página. Então eu começo pintando essa luminária que vai ser o foco de todas essas luzes. E antes de pintar eu demarquei primeiro com o lápis a área que eu queria que ficasse ali essas luzes e uma forma bem orgânica atrás para eu testar um efeito que eu vi num vídeo. Vou deixar a referência aqui para vocês do perfil que eu vi. E fui seguindo pintando e a gente troca muito de cor, porque para fazer esse efeito tem que ter um pouquinho de paciência, porque precisa usar muitas cores e a gente precisa escolher as áreas que vão ficar essas luzes. É um pouquinho complicado acertar os pontos de iluminação, mas eu gostei. Essas são as canetas que eu usei, com todas as cores na ordem, e essas duas aqui eu vou usar para pintar o personagem principal. E eu vou tentando mesclar esse cinza que é meio amarronzado, junto com esse roxo que é meio azulado, porque dessa vez o kit que eu comprei de caneta Touch, o meu lilás não veio lilás, veio bem mais azulado. E tem outro ponto também, porque essas canetas não mesclam tão bem como as outras, por exemplo, da Uhuhu, então a questão aqui é desapegar e tentar fazer o efeito. E foi exatamente nisso que eu foquei. Então, depois de fazer essa parte principal, eu venho com esse tom de roxo, esse 81, e vou pintando todo o fundo que eu demarquei ali anteriormente na forma com o lápis, e vou pintando tudo que tá dentro dessa forma de roxo. Inclusive eu tinha pintado ali uma parte mais clara, mas depois eu vim com roxo mais escuro, porque não tava ficando legal. E em alguns pontos, por exemplo, na borboleta, nas folhinhas e nessa parte da frente da iluminação, eu pinto com esse lilás que é azul, pra gente deixar algumas regiões ali mais claras. E aqui no fundo da floresta, pra ficar bem mais escuro, eu venho com esses dois tons de cinza pra gente escurecer e dar um contraste nessa região. E aproveito pra fazer uma textura de grama aqui no fundo pra não ficar todo roxo. E em seguida eu venho com uma caneta branca para dar o tchan que falta nesse efeito, que é fazer vários brilhinhos. E eu vou colocando em vários lugares aqui dentro dessa forma roxa, porque passa um ar de floresta encantada e de magia também, como o dorama fala. Eu não assisti esse ainda, me conta aqui se você já assistiu. E o resultado final da minha pintura ficou assim. Eu gostei bastante de como ficou. Essa técnica fica bem legal quando a gente faz. Me conta aqui o que você achou e se você já tentou fazer também. E aqui no fundo eu usei esses dois tons, esse aqui mais claro e o outro mais escuro, pra gente conseguir dar um contraste ali minimamente no fundo. Então espero que vocês tenham gostado, tenta fazer aí também e te espero no próximo vídeo.